Estudo de hipnose. A hipnose é um mecanismo que está ligado à hipnossono, Deus da morte, né? Irmão do Deus da morte é o sono. E nós vamos ver que algumas pessoas entenderam o psiquismo e usam a hipnose para poder lidar com esse psiquismo. Nossa mente guarda tudo, nossa capacidade de memorização é fantástica. Nós não acessamos facilmente essas memórias, mas nós temos elas guardadas no nosso cérebro. E a hipnose nos leva a esses caminhos de acesso à mente. A técnica de hipnose muito interessante que surgiu quando Freud estava estudando psicanálise, ele foi até Charcot, na França, que estava fazendo trabalhos fantásticos de hipnose. E ele, Charcot, ele colocava as pessoas num galpão enorme. Um galpão que foi abandonado numa indústria lá, ele alugou, preparou, botou centenas de camas. E as pessoas que queriam ser curadas tinham que passar um mês na fila. Então ia lá, pegava a roupinha dela, botava lá e todo dia alguém ia ser curado. E vai chegando o dia daquela pessoa e ela vai vendo um monte de gente sendo hipnotizada e curada. Ela ouve as lamúrias de cada um. Ah, qual é a sua doença? Já viram no hospital as mães falando: ah, meu filho sofreu disso. A outra: não, isso não é nada, o meu sofreu mais. É assim. Necessidade de demonstrar a nossa dor ao outro é sempre, a nossa dor parece ser maior. E aí nós temos Charcot colocando a pessoa 30 dias ouvindo as lamúrias das doenças dos outros, parece que a doença dele vai ficando pequena. Tirou o indivíduo lá da casa dele, que era onde nasceu as doenças. Relação com o pai, com mãe, com esposa, com filhos, com irmãos, com cunhados. Tudo ali cria uma trama que a pessoa está vivenciando, que causa mal a ela. Às vezes ela não consegue botar para fora, aí desenvolve úlcera, desenvolve problema no fígado e várias coisas. Não consegue botar para fora. Aí, no dia que está chegando a vez da pessoa, todo mundo: oh, amanhã é você, amanhã é você, amanhã você se cura. E uma das técnicas de hipnose diz: a plateia faz a diferença. Se você vai hipnotizar uma pessoa e tem uma plateia, a força da plateia é intensa. E aí chegava a hora, ele fazia técnicas, são técnicas bobas, nós vamos falar daqui a pouco, e curava a pessoa saía curada. Porque ela já estava em processo de cura do distanciamento da família, que causava dor, e do processo também de ouvir as dores dos outros e ver cada um na sua cura pessoal. Uma questão muito interessante que foi a hipnose ericksoniana. Erickson começou a curar um monte de gente por hipnose. Aí as pessoas foram lá pesquisar: opa, como é que esse cara está curando? E 2 estudiosos pediram para filmar e gravar as sessões, e com autorização, claro, do cliente. Aí nós vimos que eles chegaram à conclusão, tanto que chamaram hipnose ericksoniana, que Erickson conversava com a pessoa dando atenção ao outro, à fala do outro. Isso é muito importante, interesse, ou seja, a ligação entre 2 seres, eu estou te ouvindo. Aí ele ouve a pessoa e vai perguntando cada vez detalhes. Por exemplo, a pessoa diz-me assim: eu fiquei muito chateado com aquela pessoa que fez isso. Aí ele falava assim: descreve melhor o que é ficar chateada. Aí a pessoa tenta descrever o que é chateada, ele fala assim: você já sentiu isso outras vezes? Aí a pessoa vai conversando, você consegue identificar uma vez que marcou profundamente na sua infância? Aí a pessoa chega lá na infância e nota-se que
Aquela atitude é uma repetição de fatos infantis. A própria reação. Eu vou dizer que a mãe também estava na gestação vivendo situações que causaram essa reação. E aí, como uma coisa meio que conexão de memórias químicas e psicológicas, a pessoa reage igual a mãe reagiu durante a gestação diante de certos casos que vão estar marcados no mapa natal, claro. E aí, quando acontece da pessoa ir lá na essência do que causou realmente aquela reação, ela começa a se curar. Então, o Erickson foi um trabalho fantástico. Hoje temos muitas clínicas de hipnose ericksoniana seguindo exatamente isso aí. Então, por exemplo, se sua esposa chega brava com você, porque você pergunta a ela, mas explica melhor esse sentimento, começa a detalhar, chegar ela até a racionalidade para entender o que realmente ela quer dizer com aquela expressão. Ah, você está dizendo então que você se sentiu abandonada pelo seu pai lá na infância, da mesma forma que eu cheguei atrasado do trabalho, porque eu passei na casa de um amigo para bater um papo, ele me ofereceu um drink e aí eu acabei ficando mais tempo, aí você sentiu abandonada, é essa a reação? E assim vai. Então, Erickson trouxe isso. Muito importante entender que na hora que o hipnólogo vai atuar sobre um paciente, ele tenta quebrar a lógica mental da pessoa. Então ele vai fazendo a pessoa entrar num processo de ruptura e cansaço mental. Então ele faz conexões de palavras que só vão cansando a mente. Isso faz com que você sinta que está sentindo a pressão da cadeira na sua coxa, e isso você respira e se sente mais jovem, e não sei o que, não tem conexão uma frase com a outra. E então, se não, isso faz com que, enquanto você respira, você sente uma sensação de rejuvenescimento. Tudo conexão de palavras. E num certo momento o cérebro cansa. E aí quando o cérebro cansa, ocorre alguma coisa, como por exemplo a sobrancelha pular, a bochecha pular, o ombro dá uma sacudidela, o braço pula, a perna pula. Já viu quando vocês estão dormindo? Antes de chegar no sono, parece que de vez em quando dá aqueles espasmos musculares, você acorda assustado, às vezes acha que vai até cair. É porque você entrou no sono REM e você está deixando o consciente para a direita e dizendo assim, opa, agora eu vou entrar no vazio da racionalidade. Pastores de igrejas estão usando isso. Eles passam 1 hora pregando sobre um único parágrafo da Bíblia, um versículo. E fale, e tem aquele monte de homens parecendo assim, leão de chácara, olhando. Na hora que alguém dá um espasmo muscular, ele faz um sinal para o pastor e leva essa pessoa lá no palco, e o pastor pinta e borda com aquela pessoa. Porque a pessoa já estava agoniada com aquele discurso cansativo e o racional deixou de funcionar ali. Aí ela está pronta para ser induzida. Agora, veja bem, a hipnose não cura a pessoa eternamente, só faz uma cura momentânea. 3 meses Freud achou que era o limite nos estudos dele. Ele até abandonou a hipnose depois, de ver que não era uma... Ele preferiu fazer a pessoa tornar-se consciente do que é que causava o dano a ela. Então, muitas hipnoses são feitas nas igrejas. As que usam tambor, bum, 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 que a pessoa fica girando, entra em transe. Tranquilamente, entra em transe, acontece o psiquismo à solta. Agora, a hipnose mais antiga que eu conheço é a da Igreja Católica. No fundamento da Igreja Católica se colocou a hipnose que
traz a culpa. Por minha culpa, minha tão grande culpa. A pessoa bate no peito, marca um território corporal, a gente chama de hipnose geográfica. Então, aquilo parece que toda vez que ela tocar ali, ela está relembrando o processo de culpa. Vários casos a gente pode tratar com hipnose facilmente e muitas vezes eu prefiro não tratar com hipnose, eu prefiro ir na memória infantil dela, pela consciência dela ou pela lembrança de parentes próximos, para que ela reveja a cena, uma cena mal significada na infância, uma situação que a criança entendeu errado, pode desestruturar completamente a capacidade dela lidar com aquelas situações repetidas na vida e acabar desenvolvendo doenças graves, doenças psíquicas. Até o próximo Filosofando na Amazônia.